da Total Assessoria, hoje com a Tawane e o Henrique. Eles vão estar contando a história que começaram a cursar no Paraguai e como chegaram em La Rioja. Gente, segura aí, porque olha, o babado é forte. Tudo bem, Tawane? Como que você está? Bom dia, estou bem. Então, eu decidi cursar medicina no Paraguai por conta dos custos, né? Os benefícios, ser mais barato que no Brasil. Na época eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, então decidi ir para o Paraguai por ser divisa com o Brasil. E minha mãe fica mais segura também, em questão de deixar eu ir morar em outro país com meu esposo, por estar na divisa ali de Foz é perto, né? Qualquer coisa que acontecesse, ela pudesse ir no socorrido. E quando eu cheguei no Paraguai, eu me deparei com uma situação totalmente diferente do que eu via nas redes sociais, do que as pessoas me contavam. Lá a segurança pública assim, é bem precária, não é um ambiente muito seguro para morar, questão de brasileiro, eles têm bastante preconceito em si. A faculdade que eu estudava era uma faculdade privada, porém o custo era muito alto da mensalidade. Eu pagava em torno de R$ 1.500, eu pagava o que hoje dá para me pagar 3 faculdades na Argentina. E me diga uma coisa, Tawane, você me falou que também todas as provas você pagava? Sim, todas as provas que eu tinha de parciais lá, eu tinha que pagar. E custava em média de R$ 100 cada prova que eu tinha que pagar. E no mês teria de 4 a 5 provas, que era cada matéria. Então, foi acabando que ia aumentando muito o meu custo, né? E veio a pandemia também na época. E eu tive que trancar a faculdade e voltar para o Brasil, porque não tinha como ficar lá. E me diga uma coisa, olha, como é que você ficou sabendo dessa possibilidade do Paraguai? Porque eu vejo, assim como você, muitas pessoas sofrendo o mesmo abuso, né? Como que é? Você foi contactado? Como que foi isso? Me conta isso aí. Então, eu fui pesquisando as faculdades no exterior, na Bolívia, Paraguai e Argentina. E, a princípio, o meu sonho era sempre vir para estar na Argentina. Porém, minha mãe não deixava de jeito nenhum vir para a Argentina por conta da distância. Ela não queria que eu viesse para a Argentina, mesmo eu estando casada. E como o meu pai tem parente, ele é paraguaio, então minha mãe escolheu eu ir para o Paraguai por conta disso, porque é família lá. Tá certo, certo. Mas a princípio a minha escolha sempre foi a Argentina, porque o estudo daqui sempre foi melhor. Na minha convicção, para mim a Argentina é melhor do que o Paraguai, o estudo. Ok, então agora me conta aqui, você é da onde mesmo? Cacoal, Rondônia. Cacoal, você e o Henrique, né? Sim. Cacoal. Me fala, como que foi então que você decidiu vir para a Barcelona de La Rioja? Como que foi todo esse trâmite? Porque nós acompanhamos depois de um perrengue terrível. Mas eu quero que você exponha para que as pessoas vejam que nem tudo é flores, né? Sim. A informação é tudo. Então vamos lá, conta pro pessoal. Então, aí quando eu tranquei a faculdade no Paraguai e regressei para o Brasil, né, para Cacoal, eu fiquei pesquisando faculdade, porque eu fiquei um ano parada ali sem estudar. Eu continuei estudando por conta, mas não estava em nenhuma universidade. E foi quando eu conversei com o Henrique e falei, bom, vamos procurar uma faculdade na Argentina que faça o nosso agrado, assim, de estudo, que a condição financeira, né, dê para pagar. E a gente foi pesquisando. Começamos a pesquisar por Buenos Aires, aí pesquisamos as faculdades, pesquisamos custos de apartamento, mercado e fizemos todo um cálculo. Também incluímos a cidade de Corrientes, que tinha uma cidade pública lá e uma privada. E incluímos também Rosário, Córdoba e La Rioja. De todas as cidades, a que melhor se encaixou nos nossos parâmetros foi La Rioja. O único porém era a distância, que minha mãe ficou bem assim, reclusa de deixar a gente vir estudar pela distância. Mas eu fiz a proposta de chamar ela para estar junto comigo e ela aceitou. Ai, que coisa maravilhosa. E foi assim que ela deixou eu vir estar em La Rioja junto com meu esposo, porém ela vindo também, né? Tem a oportunidade. Então assim, eu consultei as pessoas que moravam aqui, fui pesquisando pela Barcelona, pesquisei as indicações. E vi que do melhor caso aqui para estudar na Argentina, em La Rioja, seria Barcelona, que mais se encaixou nos meus parâmetros de estudo, né?
e eu decidi vir. Quando eu saí de Cacoal... Mas me fala, como foi essa parte documental sua? Então, parte documental. Eu contatei várias assessorias, assim, perguntando como que se realizaria os trâmites. Até então não conhecia a assessoria de vocês, conhecia que fazia em Buenos Aires, né? E eles me falaram que não fazia documentação para Lariova. Então, eu tive que fazer a minha documentação por conta. Eu pedi a ajuda de quem já tinha feito a documentação aqui, tinha se matriculado, para poder me ajudar. E foi aí que eu consegui realizar meus documentos no Brasil, legalizar eles lá. Porque as assessorias daqui que eu tinha conhecido e conversado não faziam o assessoramento para Lariova, apenas para Buenos Aires. E depois que eu cheguei aqui, que eu descobri que tinha sim assessorias que faziam, como a de vocês, a Total, que fazem essa assessoria, né, desde o Brasil até aqui. E isso, né, Tawane e Henrique, isso foi um custo assim muito grande, né, emocional, porque você consegue, claro, tudo na vida a gente consegue, né, mas tendo uma exata orientação. E vocês, né, passaram, né, por uma série de falta de informações, né? Uma coisa assim terrível. Então vamos por agora. Saiu de Cacoal. Vamos lá então. Aí saímos de Cacoal, a documentação estava pronta, né? Quando fizemos, saímos e fomos até Foz do Iguaçu, porque eu precisava pegar o restante das minhas coisas que tinham no Paraguai, que tinha ficado no Paraguai. Toda a minha mobília, minhas roupas tinham ficado no Paraguai, então eu precisava vir lá para Lariova, passando pelo Paraguai. E eu precisei ficar 2 dias no Paraguai para organizar as minhas coisas, né? E até então a gente não sabia como que estava a fronteira ao certo. A gente tinha gente que falava, eu passei, eu consegui passar, mas não dava ao certo como que foi essa trajetória da aduana do Brasil para a Argentina. Então a gente veio às cegas, né? Tivemos que fazer exame de Covid, poucas horas, um dia antes da gente ingressar na Argentina, a gente fez o exame de Covid, porque não ia dar tempo a validade dele de fazer em Cacoal e entrar na Argentina, ele já ia não estar válido, né? Então tivemos que fazer tudo na correria, sem auxílio de quem tinha passado exatamente, sem auxílio de nenhuma assessoria. E na aduana já começaram a nos cobrar taxas pelas bagagens, né? E a gente conversou, porque a gente estava com muita bagagem. A gente estava trazendo a nossa mobília do Paraguai, panela, copo, prato. E me diga uma coisa, então você contratou um ônibus comum de linha? Comprei uma passagem de ônibus comum, fui na rodoviária, comprei a passagem. Lá em Cidade del Leste? Eu comprei online, né, pela internet. Quando eu atravessei na Argentina, eu peguei o ticket, né, da passagem impressa na rodoviária. E daí assim, a gente não sabia onde tinha um hotel, nada por perto. A gente pediu pro táxi deixar a gente num hotel que fosse próximo à rodoviária. E ele deixou a gente num hostel. O hostel até é confortável, deu pra gente se hospedar tranquilo. E foi barato também o custo, né? Só que quando a gente foi ingressar no ônibus pra vir pra Lariova, a nossa passagem era de Porto Iguaçu até Córdoba. E de Córdoba a gente tinha que ingressar em outro ônibus. E nesse ônibus a gente teve que pagar taxa, ou seja, além das passagens que a gente comprou, a gente teve que pagar 1.000 pesos de cada bagagem que a gente ingressou no ônibus, porque eles não estavam aceitando. Uma dica para todos, tá? Quando vocês vão colocar suas bagagens em qualquer ônibus aqui em território argentino, você já tem em mãos algum dinheiro, 100, 200, 300 pesos, que chama propina. Você já dá isso para a pessoa. Em espanhol, não no sentido Sim, mas aqui chama propina. Não é propina que nós estamos acostumados no Brasil. Exatamente. Aqui chama propina, igual gorjeta. Mas é muito importante, porque quando você já faz isso sem ele pedir, ele já fica mais flexível. Isso. Porém, com a gente, assim, não funcionou muito nessa parte da propina, porque ele já não estava aceitando a quantidade de bagagem que a gente estava carregando, né? A gente estava com 5 bagagens em 2 pessoas. Claro. Então, por aí ele já não estava aceitando, mesmo a gente pagando. Conseguimos vir de Porto Iguaçu até Córdoba, o ônibus foi até confortável. Demorou quanto tempo? Demorou 24 horas. Foi de um dia para o outro. Saímos às 8 e chegamos 8 do outro dia. E você estava viajando com pesos argentinos? Sim, eu já tinha trocado pesos, eu já tinha conseguido trocar o peso. Assim que eu saí do Brasil, eu já entrei com pesos. Porque
já tinham me falado que não aceitariam R$1, né? É muito difícil você trocar assim, casa de câmbio no real. E o peso também sai muito mais baixo, né? Claro, pra gente trocar, a cotação. gente pagou a 25 na cotação. Né? Aqui Ainda pagou bem. Aqui a gente está pagando a 30 para trocar. E daí chegou em Córdoba. Chegamos em Córdoba depois de 24 horas. Aí tivemos que esperar de 8 até as 14, que era o próximo ônibus, né? E em Córdoba, assim, na rodoviária não tem lanchonete que você possa comer como refeição, arroz, feijão, carne. Lá é um lanche nosso comum, né? Meia luna, o tostado, o suco. Então, assim, tem um supermercado que você pode comprar e fazer seu lanche, mas eu aconselho já comprar tudo que você precisa para ir no caminho, desde da saída do Brasil até Larioma. Compra, porque os ônibus não param, eles não param para almoço, nem para jantar, nem para nada. Você tem que usar o banheiro do ônibus, né? Tem que ter a sua água e a sua refeição, não dá tempo de você descer. Isso é praxe. O ônibus, você sai, vamos supor, de Buenos Aires, que são 15 horas de viagem, você tem que levar seu lanchinho, você tem que levar a água, a bebida, suco, o que quiser. Isso vale para o território argentino todo, porque eles não param imposto. Aqui não tem conceito dos postos de gasolina que vai parando de 2 horas, né? O ônibus são 2 andares e o motorista vão se revezando, mas para na estrada, um troca e o outro dorme e assim por diante. Outra dificuldade que a gente também passou durante a viagem, o percurso de Porto Iguaçu até Larioma, foi em questão das polícias, né? Das polícias da aduana ali e as que ficam na estrada. Eles, toda parada, todo posto fiscal, no caso nós passamos por 4 postos fiscais que nos pararam e pediram para revistar toda a bagagem. E todo posto fiscal a gente tinha que descer a bagagem, abrir, o cão farejador vinha, farejava, eles passavam a nossa bagagem no detector, né? E fiscalizavam a nossa mochila, a nossa documentação, pediam documento, que queriam saber para onde a gente estava indo, por que a gente estava indo. Então, assim, nesse processo agora de pandemia, nessa etapa, eles estão fazendo toda essa fiscalização bem forte, bem rígida mesmo, tá? Em questão de segurança, né? E conseguimos chegar em Córdoba, saímos, porém com esse perrengue assim, de pouca comida. E uma coisa a lembrar, né, Tauana, é que você também não tinha sua reserva no hotel. Não tinha. Então isso numa das paradas foi questionado. Mas aonde você vai ficar? O que você vai fazer na Argentina? Por que tanta Por que tanta mala você está levando? Isso, perguntaram por que eu estava trazendo tanto copo e eu disse que eu estava vindo por conta da faculdade, eu teria uma prova no final do ano, né? Que eu ia utilizar essas coisas para mobiliar meu apartamento, mas que depois regressaria para o Brasil. E o policial chegou a me dizer que só tem 2 pessoas em casa e só precisava de 2 copos, não precisava levar os demais copos. Eu estava trazendo 6 copos e ele disse que eu não necessitava de 6 copos, era só 2 bocas em casa e só 2 copos, era base, né? E eu falei que não, que era minha mobília, que eu tinha que passar com aquilo. E ele deu uma conversadinha em outra e liberou. Mas todo posto fiscal eles perguntavam por que eu estava trazendo prato pra cá, por que eu estava trazendo copo, talher. E assim, em questão de comida também, dá pra trazer comida, porém é muito perigoso você trazer café, feijão, são coisas que não tem aqui na Argentina, que quem é acostumado a tomar muito café, comer feijão todos os dias, né? Pode até trazer, mas corre o risco de perder, porque nessas paradas eles revistam as bagagens, principalmente de brasileiros. Agora no período da pandemia eles estão revistando muito, como eu falei. Então a minha amiga que veio com a gente, ela correu o risco de perder, porque eles perguntaram o porquê dela estar trazendo café e feijão, e ela disse que aqui não tinha, e eles foram consultar com os mercados aqui se realmente não tinha café e feijão. E o outro policial que sabia que não tinha foi e autorizou a passagem, disse que não tinha mesmo e deixou ela passar com café e feijão. Assim, se você estiver trazendo algo que aqui não tenha, corre o risco de você perder, então tenha cuidado, né? Às vezes o preço não compensa, que você vai passar de sufoco, de perrengue no meio da estrada. E daí você entrou no ônibus de Córdoba, porque Córdoba lá e Orra são 6 horas. Sim. Né? E como que foi? Olha, o ônibus foi bem ruim, pra falar a verdade. Não foi um ônibus com Qual foi a companhia
companhia? Chevalier. E você comprou o semileito Online, retirei lá. Mas foi... O andar de cima ou de baixo? Comprei o andar de cima e me arrependi. Viu? Não compre o andar de cima. Por Não compra quê? semileito, tem que comprar o que é leito, porque É. ele é reclinável. O semileito ele não reclina nada. Ele diz que reclina, mas não reclina. E o espaço, assim, é super confortável o espaço de poltrona, dá pra você esticar bem a perna, porém a poltrona não inclina, então você fica ali na posição só, não tem como deitar muito bem. E você já estava com o seu sanduíche, sua água, seu tudo ou não? Então, depois das 24 horas que eu passei com fome, eu já tinha comprado. Quando eu cheguei em Córdoba, que eu encontrei no mercado, eu fui e comprei comida, porque eu não sabia o que poderia acontecer na estrada. Era 6 horas, mas essas 6 horas poderia acontecer de ter mais, né? Acontecer algum imprevisto na estrada e atrasar e eu ficar sem comida de novo. Eu tinha passado 24 horas sem água e tava com meio pacote de pão, eu acho que 2 fatias de queijo e presunto. E a gente então o casamento é assim, né? Em todas as horas, né? E a gente tava com 2 fatias de queijo para dividir em 3 pessoas, porque tava eu, meu esposo e uma amiga. Então a gente tinha que dividir esse queijo, esse presunto e essa metade do pão para 3 pessoas. Agora vamos na parte onde entra a Total. No desespero da mãe, que não tinha notícia há 2 dias da filha. Eu consegui comprar um chip pra falar pra minha mãe onde eu tava, porque até então, desde quando eu saí do Brasil, eu não tinha dado notícia pra minha mãe, que não tinha chip. Aqui na Argentina, a partir do momento que você atravessa a fronteira, de 20 quilômetros ele já não pega sistema do Brasil, né? Nada, nem Claro, nem outra, mesmo como não funciona. Então assim, eu já fiquei sem dar notícias pra minha mãe. A partir do momento que eu saí de Porto Iguaçu, minha mãe já não tinha notícia de mim. E quando chegou em Córdoba, eu resolvi comprar um chip para tentar dar notícia para ela. Porém, tem que cadastrar o chip com DNI. E eu não tinha ninguém para cadastrar com DNI. Eu pedi ajuda de um policial até a polícia. A gente pegou carona com um carro de polícia para conseguir trocar o nosso dinheiro, porque a gente não sabia onde ficava a casa de câmbio. E eu pedi uma informação pro policial. E ele falou, que fica em tal rua. E a gente falou, não, mas a gente não é daqui, eu não sei onde fica. Ele, entra no carro então que a gente te leva. A gente entrou no carro da polícia e ele levou a gente até a casa de câmbio para trocar dinheiro. Olha aqui, vejam só, não falei que o babado era forte? Agora vai começar um babadão mesmo. Por quê? Porque a mãe da Tauana, desesperada, sem notícia, e amiga de um dos nossos assessorados, e ela agoniada porque já sabia nesse inteirinho que quem ia buscar, né, na rodoviária, quem tinha acertado, não existia mais, tinha sumido. Né? E eles estavam assim, sem saber para onde ir. Então, agora começa um outro sufoco terrível. Então, vamos lá, segunda parte. Aí o pior do sufoco foi quando a gente conseguiu comprar comida em Córdoba e quando fomos ingressar no ônibus, eles não queriam de maneira nenhuma colocar nossas bagagens no ônibus, mesmo a gente pagando. Eles chegaram a cobrar R$4.000 da gente para colocar nossas bagagens. E eu falei que não, que R$4.000 era muito claro, que eu comprava uma passagem de ônibus e de avião, né? E vinha para Variola. E ele falou que não, que só aceitaria se eu pagasse R$4.000 para colocar nossas bagagens. E eu falei, eu não posso deixar minha bagagem para trás. E eu comecei a chorar, desesperada, porque eu não sabia o que fazer, eu nem tinha essa quantidade de dinheiro. A gente estava com 5.000 pesos em mão. 5.000 pesos, pelo câmbio que a gente trocou, tava R$150. E era o que a gente tinha para poder comer, chegar aqui e pagar um hotel, porque a gente não tinha mais dinheiro, só tinha dinheiro em conta. Outra coisa, gente, eles vieram sem ter aonde ficar, quer dizer, não tinha hotel reservado porque uma amiga ia buscar, não é isso? Isso, uma amiga. Então veja só a situação. A gente tinha contado com uma amiga de vir buscar a gente, né, e a gente passar a noite na casa dela, mas quando a gente chegou em Córdoba, que eu entrei em contato, ela falou que estava mal no dia e não poderia nos receber. E foi simples assim, e falou que não ia receber e pronto. E eu já fiquei preocupada, liguei pra minha mãe, falei que eu tava sem pra onde ir, né, eu ia chegar, não ia ter lugar pra ficar, e eu
para colocar as bagagens no ônibus, eu tive que entregar todos os meus 5 mil pesos que me restavam pro motorista do ônibus, porque senão eu não traria minhas bagagens. E eu precisava, porque eram todas as minhas roupas que estavam ali. Então, e daí, pessoal, daí entra assim, era meia-noite, toca o telefone, a mãe da Tawane, agoniada, Tatiana falando, também, né, nosso assessorado nos contactou, e foi assim que a viagem da Tawane e o Henrique começaram em Córdoba para chegar aqui, né? Então você vê o que é uma falta de planejamento. E, olha, é terrível, terrível mesmo, e você está ao acaso, né? E as coisas não podem ser assim. É o que eu falo, planejamento. Vamos lá então. Então, aí quando chegamos em Larioha, eu cheguei na rodoviária, tirei uma foto da mãe e falei assim, mãe, eu tô aqui na rodoviária e assim, a gente vai forrar um lençol no chão, vai passar a noite aqui porque a gente não tinha dinheiro nem pra pagar um táxi pra ir pra casa de alguém, né? E ela conseguiu, com uma amiga dela que já mora aqui há anos, conseguiu disponibilizar a casa dela pra gente ficar. Porém, a gente não tinha dinheiro nem pra pagar a bagagem para descer do ônibus, porque até para descer a bagagem do ônibus você tem que pagar. Sim, claro, que é a propina que eu E a gente não tinha dinheiro, porque todo o dinheiro que a gente tinha, a gente deixou em Córdoba com eles para eles colocarem a nossa bagagem no ônibus. E eu comecei a chorar desesperada, falando pro rapaz que eu não tinha dinheiro nenhum para poder pagar a nossa bagagem para descer. E ele falou simplesmente que ia continuar no ônibus e que a gente podia descer tranquilo. Foi quando a nossa outra amiga estava vindo sendo assessorada, né? E o pessoal da assessoria foi buscar ela lá e eles pagaram a parte dela, porque ela já tinha enviado um dinheiro para eles, né? Então ela pagou a nossa parte de bagagem. Uma outra coisa interessante, aconteceu isso comigo agora, num ônibus. Vocês guardem o ticket que eles colocam atrás da passagem. Por quê? Porque se você não mostrar esse ticket, eles não entregam a bagagem, mas não entrega mesmo. E eu lia, tá? Macaca velha. Eu pus sei lá onde na minha bolsa cheia de coisa que demorou. E é assim, eles não iam entregar, mas daí eu achei, deu tudo certo. Eles não entregam mesmo. E a gente teve que ficar guardando até essa amiga da minha mãe vir nos buscar na rodoviária e eu sem saber pra onde ir, porque assim, ela tava de moto, né? Tinha que ir buscar a gente de moto, porém a gente tava com 5 bagagens e em 3 pessoas pra casa dela, a gente não tinha dinheiro nem pra pagar um táxi pra levar as bagagens pra casa dela. Minha mãe transferiu o dinheiro pra ela e ela conseguiu fazer um câmbio e retirar o dinheiro pra poder pagar o táxi pra gente ficar. Então assim, isso já era quase meia-noite numa sexta-feira. Chegamos, a gente ficou com medo porque não tinha dinheiro nem pra comer, eu não sabia como que tava no carro dela, né, se ela tava esperando a gente pra comer. Mas tudo certo, quando a gente chegou, ela esperou a gente com comida e tudo. No outro dia já começou o perrengue com questão de apartamento, que a gente já saiu pra procurar apartamento, né? E foi quando eu conversei com a Tatiana, entreguei os meus documentos pra Tatiana pra ela já dar entrada no processo de assessoramento, né? Da documentação da imigração, dos aluguéis de casa, que eu precisava fazer a documentação para alugar casa. E quando a gente foi procurando esse apartamento, marcamos de ir ver apartamento e eles falaram que não ia mostrar os apartamentos pra gente ser brasileiros e que não podia alugar pra gente porque a gente não tinha o garante e que era brasileiro, simples assim. Uma ressalva. O que está acontecendo aqui em La Rioja muito é que, com a pandemia, muitos brasileiros foram embora, fechando suas casas e não pagando aluguel, deixando uma precariedade em muitos e muitos imóveis. Então, isso é lamentável. E aí eles culpam, né? Eles generalizam todos os brasileiros dessa forma. E teve, assim, uma parte que eu achei que mais me tocou aqui, que foi quando a gente encontrou um apartamento que cabia no nosso orçamento, né, de aluguel. Vimos o apartamento, falei que gostei, que queria alugar. E a mobiliária falou pra mim que não era assim tão fácil eu gostar e alugar, que a gente tinha que passar por um processo, como se
fosse um processo ali do dono escolher quem vai morar no apartamento. E eu falei que não, eu conversaria com o dono por eu ser casada, né? Ele poderia aceitar de morar um casal e não, assim, uma pessoa solteira. E ela falou assim que não, que era impossível de conversar com o proprietário, que era ele que marcava a entrevista, que já tinha 10 pessoas na nossa frente nessa entrevista. E a gente era o único casal que tinha, porque assim, a gente marcou de ver o apartamento e eles marcam todo mundo junto no mesmo horário. Então quando a gente chegou pra fora do apartamento, já tinha mais 8 pessoas vendo o mesmo apartamento. E ali o dono escolhe qual deles que vai fazer uma entrevista, e nessa entrevista eles escolhem quem que vai morar. Essa situação nós nunca vivemos aqui. Isso pra mim Nós passamos por 3 dessa. E assim, eu olhei pro meu esposo e falei, olha, vamos mostrar nosso certidão de casamento do Brasil, por mais que não é válida, mas tá com a apostila de ar, e eles vão entender que a gente é casado, né? Não é só união junto, assim, como namorado. Mostramos que nós já somos 3 anos casados, estamos 7 anos juntos, e mesmo assim ele não aceitou. Ele falou que não ia alugar pra gente por a gente ser brasileiro. E ele alugou o apartamento pra uma menina solteira, uma pessoa só, o apartamento era de E era 2 brasileira? quartos. Não, era argentina. Ah, com certeza. Ele alugou por ela ser argentina. E olha, essa lei que eles estão, os proprietários, de fato, isso está acontecendo e é pós-pandemia, porque eu nunca vi isso. Mas e daí? Com muito perrengue, né? Muito custo, encontrei uma imobiliária que nos aceitou por ser brasileiro e sem garante, porque as outras imobiliárias que estavam aceitando a gente ser brasileiro, né? Porque alugava para brasileiro, não aceitava sem garante, então a gente tinha que ter um garante. E o garante tem que receber no mínimo o triplo do valor do aluguel. Sim. Se o apartamento custa 30 mil pesos, o garante tem que no mínimo receber 90 mil. pesos. E foi a imobiliária Roma, né? Que a Tatiana da Total te indicou. Isso, daí eu consegui alugar com eles sem o garante, porém eu tive que pagar as taxas da imobiliária, pagar aluguel adiantado, né? Tive que pagar todo o custo. O normal são 3 aluguéis. Sempre Isso. eu falo. Quando é menos que isso, é exceção. Ou também mais, né? Eu mesmo. Se você tiver o garante, eles vão ter um desconto, né, de um aluguel. Mas se você não tem um garante, você tem que pagar mais de 2 aluguéis. Então, assim que a gente conseguiu mesmo. E hoje você alugou, né? Já alugou o apartamento, já viemos aqui, né, na polícia da província. Já conseguimos dar a entrada na nossa documentação, a Tatiana está agilizando pra gente no processo de imigração, a convalidação dos documentos, então tá tudo certo agora. Depois de tanto sofrimento, 15 dias aí, a gente tá bem. Mas é isso aí, né, Henrique e Tauane, é o que eu falo. Você não ter, né, planejamento, isso é terrível, né? Mas graças a Deus, agora começa, né, uma história de tranquilidade e já dando entrada em todas as suas documentações, e vai ser cada vez mais tranquilo. E vocês dois já estavam me dizendo que está até melhor para estudar. Me conta da Barcelona, como que é? É uma faculdade muito boa, né? Quem fala Barcelona? É uma faculdade muito boa em si, a questão tanto estrutural quanto a logística deles de ensino, né? Muito boa. Eles têm um método de ensino que é bem avançado em vista das faculdades privadas no Brasil em relação ao curso de medicina, né? Eles são bem adiantados nos temas e são bem rigorosos, rígidos com questão de prova, na prova oral, tanto nas provas práticas também. E nessas provas parciais que a gente faz, eles são bem rígidos. O aluno tem que estudar bastante, porque o conteúdo não é fácil, é muito conteúdo e eles cobram mesmo. E me diga uma coisa, Tauane e Henrique, qual é o conselho que vocês dão para tantos e tantos brasileiros? Porque é muito natural, né? A pessoa fala, não, eu consigo fazer todo o trâmite sozinho, imagina, não preciso, né, de assessoria. Ou qual é o conselho, né, que você deixa aqui? Porque não foi fácil, essa viagem você chorou pra caramba, você se desgastou, a sua mãe desesperada, né? Do outro lado. Eu cheguei doente aqui, eu cheguei doente. Então, qual para as pessoas, sabe, Tauane? Esse vídeo é para um alerta,
né? Qual é? Ó, 2 conselhos. O primeiro é procurar conversar com pessoas que já vieram, com pessoas que moram aqui e saber realmente como que é de pessoas que já passaram por toda a situação, não de quem está querendo vir. É o meu primeiro conselho, você conversar com pessoas que são daqui, né? Procurar uma assessoria que faça a sua documentação, que te entregue, porque tem assessoria que fala, promete para você uma coisa e não cumpre. Então procure de pessoas que já vieram aqui com as assessorias, né? Procure uma assessoria, no caso a Total está fazendo todo o meu assessoramento com questão de documentação da imigração. Até agora não houve nenhum dano com meus documentos, tá tudo certo, me entregaram conforme eu entreguei para elas. E assim, procure assessoria para fazer sua documentação, não venha por conta, querendo achar que sabe ou porque alguém te falou, procure uma assessoria. Não, porque o que a gente vê, né, Tawane, atende muito, assim como você, numa emergência. Quantas pessoas não têm que voltar para o Brasil por falta de documento? Principalmente eu mesmo não vou precisar voltar porque eles aceitaram, mas o meu antecedente criminal deu errado e o que eu fiz no Brasil eles não aceitam aqui. Então assim, graças a Deus eles aceitaram o outro que eu faço online, mas isso tudo foi a Total Assessoria, né, que deu a entrada, me ajudou. E o meu outro conselho é assim, você vem planejando com uma quantia de dinheiro, sempre coloque a mais, porque você vai gastar com aquilo que você planeja. Eu planejei, vim com a quantidade, trouxe essa quantidade, porém já não tenho mais ela. Então assim, tudo que eu precisei fazer com parte de documentação, trâmite de aluguel, táxi que eu tive que pagar muito, porque as coisas são distantes uma da outra aqui, você anda a pé. Mas assim, nem todo dia você tá com aquele pique para andar, você se desgasta. E você tá também. conhecendo a cidade e também você já vem com o seu emocional em frangalhos. Essa é a verdade, né? Você vai um tempo até você estruturar e esquecer toda essa situação, né, de risco, né? Sim. Então é isso. Mas então tá bom, Henrique vai falar. Henrique, vamos Henrique! Nada, tudo que tinha pra falar, a Tawane já conversou. É isso, e vocês sejam bem-vindos, viu? Na família da Total, que nós aqui estamos para ajudar, somar. Vocês não vão estar sozinhos. Agradecemos muito a Total. Ok, então muito obrigada, gente. Ó, muita alegria, muita felicidade, muito estudo com tranquilidade, ok?